Olá, meu nome é Larissa Fauri, eu sou mestranda em Educação pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul, orientada pela professora Luciana Grupelli Loponte, e vim apresentar o meu artigo chamado A Mediação Cultural e a Docência Artista através da Residência Educativa e Artística de Si. A mediação cultural é um campo de atuação docente em artes, mesmo que muitos profissionais que nela atuem não adivinham do campo da educação. Ela acontece, majoritariamente, até o ano de 2020, no ambiente presencial, em atividades como oficinas, visitas mediadas, encontros de professores, entre outros. Com a chegada da Covid-19, em 2020, essas atividades são reformuladas e passam a se desenvolver dentro do ambiente online. Como um trabalho profundamente vinculado ao estar presencial, seja com o público, desenvolvendo as atividades, ou seja, através dos ambientes de criação entre os mediadores culturais e educadores das instituições, surge a pergunta de como produzir encontros em mediação cultural durante a pandemia. E, fundamentalmente, como se dá a criação docente na mediação cultural neste contexto? Com o objetivo de responder a essas perguntas, ou investigar, melhor dizendo, essas perguntas, e também dar uma orientação para os nossos desejos enquanto educadores e mediadores, desejos de vida e desejos de criação, com o objetivo de responder a uma demanda de produção própria do sistema neoliberal institucionalizado. A atividade Residência Educativa e Artística de Si foi criada. Ela foi criada pelo Programa Educativo de 2020 da Fundação André Camargo, que é uma instituição localizada na cidade de Porto Alegre, privada e sem fins lucrativos, e ocorreu no período de 13 de abril a 1º de maio de 2020, nas segundas, quartas e sextas-feiras, das 14 às 17 horas, dentro da plataforma do Google Meet. Então, com esse longo período aí de duração, né, de 3 horas de encontro, por 3 dias da semana. Participaram 16 artistas e não artistas, incluindo nessa lista 6 pessoas do programa educativo. Esta proposta tem como objetivo compreender a situação de reclusão como uma possibilidade de imersão no local em que estamos, em nós mesmos, junto a uma rede de compartilhamento e convívio virtual com outras pessoas. Serão 3 semanas de um campo fértil de discussão, experimentação e criação artística, tendo como recursos fotografia, vídeo, som e texto. Afinal, como sentir-se parte do mundo quando o mundo se limita às nossas casas? Que tipo de afetos nos são possíveis? Esse texto foi o material de divulgação dessa ação educativa, disponível no site da instituição, e ela faz um convite muito ousado para as pessoas, visto que essa ação foi desenvolvida no início da pandemia, né, de 2020, ali em abril, onde ninguém tinha ao certo muita certeza sobre a Covid, o que era certo, o que era seguro, né, e também em um período de intenso isolamento, porque nós estávamos muito receosos, então ninguém sabia muito bem como funcionava, e esse isolamento, ele era um isolamento obrigatório, e fazer um convite, então, para as pessoas mergulharem nessa situação de isolamento, foi um convite que exigia muita coragem para as pessoas. Essa ação se desenvolveu em 3 semanas. Em cada semana, ela era movida por um eixo curatorial, que se chamava, então, Poéticas do Corpo, no qual a gente investigava questões relativas ao seu corpo, entendendo também o corpo como casa. Poéticas do Espaço, então a gente investigava as questões relativas ao lar, à casa. E Poéticas da Conjuntura, que foi com o objetivo de investigar os contextos econômicos, sociais, sanitários em que a gente estava imerso. Essas 3 semanas foram organizadas, cada uma através de exercícios, práticas, convites e trocas, né, no qual, na segunda-feira, a gente lançava uma prática convite, apresentando o tema e convidando as pessoas a realizarem troca entre elas, acerca do tema, com exercícios de escuta, gravação de áudio, troca de notícias, etc., poesia, né, diferentes possibilidades que a gente
montou. Acompanhamento dos processos no meio da semana, então nas quartas-feiras a gente se dedicava a acompanhar os processos de troca, os processos de criação daquelas pessoas, de todos nós, e na sexta-feira o compartilhamento do que tinha sido pensado, criado e trocado individualmente e coletivamente. Essa ação, ela se desenvolveu, então, né, em um tempo onde nossas certezas não estavam em nenhum lugar, né, um tempo de certezas sempre provisórias. E a gente se debruçou na experiência da residência educativa artística de Si, com o objetivo de pesquisar e de produzir um lugar de encontro com e pela arte. Então, a gente situou esse lugar de arte em um lugar muito fronteiriço, um lugar chamei, inclusive, escrevi um lugar de litorâneo, né, entre arte e educação, onde um compunha muito o outro, onde esse movimento de dissociação era impossível, né. A gente acreditava, então, né, fez um projeto baseado na arte como vida, a arte junto à vida, e um lugar de educação que também não é um lugar fixo, assim, um lugar de determinado saber, um lugar consolidado. Então, tanto a arte quanto a educação foram entendidas nesse projeto como lugares movediços e lugares de intervenção. Isso nos levou a pensar a mediação cultural como uma docência artista, que exige uma outra atitude de olhar, uma postura artística diferenciada, não só em relação às artes, mas também em relação à existência. Pode a mediação construir um espaço constitutivo de docência? A equipe viu-se em um processo de mediação contínua, pois o objeto a ser mediado não pertencia só a um. Tratávamos da vida, da sua própria vida com sua conjuntura mais cruel. O objeto de mediação, então, ele não era mais um objeto no qual o mediador detinha um determinado conhecimento, do qual o público não tinha e vinha ali para aprender. Nós estávamos todos disponíveis e em um processo de descoberta junto, investigação coletiva acerca daquele tema, que era a vida no seu estado moribundo, que estava acontecendo, né, que está acontecendo ainda devido ao coronavírus. Então, esses lugares de mediação e público também foram lugares em que a gente investigou e provocou movimento. Como as experimentações em coletivo potencializam uma docência artista dentro da mediação cultural, como essa criação que se deu não somente entre os mediadores, mas com o público se viu mediado pelos mediadores, mas o público mediou os mediadores mediaram a si mesmo, e como esse processo de desfazer esses limites, que produziu, então, uma docência, potencializaram a construção de uma docência artista dentro da mediação cultural. Estávamos acostumados a sonhar os mesmos sonhos. E foi através do desconhecido que atualizamos nossas formas de aprender a ensinar aquilo que verdadeiramente queremos aprender, tornando a mediação cultural um convite de pesquisa de si e do mundo de maneira coletiva. Colocar-se como pesquisador atento sobre seus próprios processos de tornar-se quem se é, potencializou um caminho mais inventivo com relação à sua própria prática educativa. E a ação educativa operou no desanestesiamento dos corpos, ativando movimentos políticos dos sujeitos que nela atuaram. Ativou uma consciência sonhadora, questionando os limites estabelecidos pelas instituições para o trabalho educativo e compreendendo a implicação ético-estética da mediação cultural para pensar o trabalho educativo e sua relação com a existência e o mundo. A residência educativa e artística de Si irrompeu tal postura nos sujeitos por justamente trabalhar com a vida na sua potência, no seu aspecto micropolítico e ativo, produzindo devires de vida coletiva. As referências que eu usei, então, foram Valéria Peixoto de Alencar, Fundação Iberê Camargo, Luciana Grupelli Loponte, Sueli Ronick, Camila Schenkel e Nora Sternfeld. Obrigada.